Bom dia, oitavos, tudo bem? Estamos chegando na reta final, hein? Roteiro 33. E nesse roteiro nós continuamos com o gênero dramático ou teatral. Então, o roteiro 33 fala que ele faz parte de um dos três gêneros literários, né? Ao lado dos gêneros lírico e épico, e que, no entanto, no gênero dramático, os textos literários são feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados, né? Lembram da palavra drama, que significa ação? Então vamos relembrar umas características do texto dramático. É um texto em forma de diálogos, ele é dividido em atos e cenas, há a presença das rubricas, né, que são as descrições do espaço, da situação antes de cada ato, como que a personagem está se sentindo, como é que ela age. E é uma sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. É bem tradicional das narrativas. Na estrutura do texto dramático, nós temos os autores, que são chamados de dramaturgos, junto aos atores que encenam o texto, são os emissores. E, por sua vez, os receptores são o público. Então, assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens, e aí nós temos as protagonistas, as secundárias e as figurantes, também são compostos pelo espaço cênico, que é o palco teatral e os cenários, e o tempo, tá bom? Então, os emissores são os dramaturgos, que são aqueles que escrevem os textos teatrais, e os atores. O público faz parte dos receptores. As personagens, elas podem ser as protagonistas, que são as personagens principais, as secundárias, que dão apoio, fazem parte ali do convívio das protagonistas, e os figurantes que não participam diretamente, não fazem interação nenhuma, nem com os protagonistas, nem com as secundárias. O espaço cênico, nós temos o palco teatral e os cenários. E também há uma sequência no tempo. Então, bem parecido com os outros textos narrativos, que nós temos a introdução, o desenvolvimento com aquele conflito, o clímax e a solução, os textos destinados ao teatro, eles possuem uma estrutura interna, que é a apresentação, então faça a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida, aí ocorre o conflito, né, que é aquele momento em que surgem as peripécias da ação dramática, onde surgem as confusões, os problemas, e o desenlace, que é o momento de conclusão, de encerramento, de desfecho, de solução da ação dramática. E o roteiro nos traz um trecho da primeira cena do espetáculo Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa, de Mário Brazini. E ele exemplifica o que é um texto dramático. Então vamos lá, vamos ler juntos? Ainda com o pano fechado e a plateia às escuras, ouve-se um toque prolongado de campainha. Logo depois se ouve a voz de Laura. Laura, voz fora. Se voz fora quer dizer que a gente não está vendo a Laura, nós só estamos ouvindo a voz dela, tá bom? Já vai, calma! E o pano se abre. Laura, vindo do interior do apartamento, abre a porta. É Alcina, elegantíssima, de pequeno chapéu, carregada de joias, que ao longe se percebe que são verdadeiras. Alcina com espanto. Você? Laura, como quem diz, deixa pra lá. Ah! Beijam-se formalmente. Alcina ainda na porta. E a Helena? Laura, entra. Alcina obedecendo. Você abrindo a porta? Laura, sem responder, tranca a porta cuidadosamente e guarda a chave consigo, sem que Alcina perceba. Depois volta para perto da amiga que ainda está em pé. Alcina insiste na pergunta. Helena está doente? Laura, senta, senta. Alcina obedece intrigada. Pequena pausa. Suas pílulas. Alcina é daquelas que adoram remédios. Abre a bolsa e entrega o saco plástico contendo alguns frascos. O horário. Alcina procura na bolsa uma folha de papel que Laura desdobra e lê com certa dificuldade porque é míope. Bom, o próximo é às 4 horas. Confere seu relógio de pulso. Temos tempo.
depois observando que Alcina está tensa. Fique à vontade, querida. Alcina, estou à vontade. O que não é de todo verdade. Pequena pausa e Laura retoma a conversa, procurando manter o tom corriqueiro de sempre. Então, diferente do texto da semana passada, a gente percebe que esse diálogo são falas curtas, né? Tem falas que são apenas uma palavra. Então, vai requerer dos personagens, dos atores, uma maior desenvoltura quanto à expressão corporal, porque eles precisam de ajuda para passar para o público a intenção da cena. Então, quando são poucas as falas, isso requer do ator uma maior presença de palco, né? Um maior desenvolvimento da linguagem corporal também. É bem interessante, é diferente do texto da semana passada. Então, quanto a esse texto que nós vimos, tem algumas perguntas. Pergunta 1. Quais as características que fazem de Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa um texto pertencente ao gênero dramático? Então, quando a gente bate o olho nesse texto, como que a gente reconhece que ele é um texto teatral, um texto dramático? Tem algumas características, né? Então, vocês vão colocar essas características que a gente percebe desse texto na resposta da 1. 2. Ao ler o trecho da primeira cena do espetáculo, o que você percebe sobre as personagens e por quê? Então, como que vocês imaginam que são essas personagens? São jovens, são mulheres mais velhas, são crianças, são adolescentes? Como elas se vestem? Então, como que vocês fizeram a imagem delas? E como elas estão? Elas estão tensas, elas estão relaxadas, elas estão alegres? Como que vocês perceberam essas duas personagens aí só pela leitura do texto? A questão 3 é quase um verdadeiro ou falso, tá bom? Então, são características do gênero dramático. Vocês têm 4 alternativas. Alternativa 1. É um texto dividido em atos e cenas para ser dramatizado, ou seja, encenado a um público. Vão colocando verdadeiro ou falso ao lado de cada uma delas, que depois fica mais fácil de vocês acharem a alternativa correta, tá bom? 2. Há sempre a presença de um narrador que vai contar a história ao público, detalhando cada acontecimento e reproduzindo as falas dos personagens. 3. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue às personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do narrador. Percebam que a 2 e a 3 elas se contradizem. Na 2 diz que há sempre a presença de um narrador, e na 3 os textos dramáticos são produzidos para serem representados, e ele diz que é sem a mediação do narrador. Então, retomando, a 2 diz que o texto dramático tem um narrador, e a 3 diz que não tem. Essa questão, se o texto dramático tem ou não tem narrador, ela apareceu no roteiro passado, no roteiro 32, lembram disso? Tá bom? Então, atenção aí, tá? E a quarta, há indicações cênicas, as chamadas rubricas, que são descrições do espaço e orientações aos atores que vão interpretar o texto. Bom, dito isso, vocês vão assinalar a questão correta. Então, letra A 3 e a 4 estão corretas? B, a 1, a 2 e a 3 estão corretas? C, a 1, a 3 e a 4 estão corretas? Ou D, apenas a 4 está correta? Então, se vocês colocarem um verdadeiro ou falso ao lado de cada frase, fica mais fácil na hora de vocês escolherem a alternativa. Tá bom? É só ter atenção, tá bem fácil. E a produção de texto talvez seja a produção de texto mais próxima da realidade de vocês. Olha só, escreva em formato de texto dramático uma cena curta com começo, meio e fim, que retrate uma conversa entre estudantes no primeiro dia de aula presencial após o mundo vencer a pandemia do Covid-19. A gente não vê a hora disso acontecer, né? Utilize a criatividade, os elementos da narrativa, que são tempo, espaço, personagens e intencionalidade deles,
E não se esqueça da estrutura de um texto dramático, né? Que são as falas e as rubricas, tá bom? Então tá bem próximo, né, de vocês. Imagine então que nós estamos voltando às aulas presenciais, que a humanidade já venceu essa pandemia do Covid-19 e que vocês estão conversando. É uma conversa entre vocês, entre os estudantes, nesse primeiro dia de aula presencial, tá bom? Ao enviar o e-mail, lembrem de identificá-lo com o nome de vocês, o número do roteiro. Mandem um roteiro por e-mail, tá bom? Não mandem tudo junto, porque depois na hora de arquivar fica mais difícil. Fique atento às devolutivas. O plantão de dúvidas pelo WhatsApp e pelo e-mail. Ânimo, pessoal, estamos na reta final. Continuem enviando os roteiros, bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem e até daqui a pouco.